5 minutos com Jesus sacramentado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Jesus sacramentado, meu doce amor e consolo, quem te amaria tanto a ponto de morrer por ti de tanto amor? Bendito e louvado seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Seja para sempre bendito, louvado e adorado. Bendito e louvado seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Seja para sempre bendito, louvado e adorado. Bendito e louvado seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Seja para sempre bendito, louvado e adorado. Querido Jesus, prisioneiro de amor, abandonado em tantos sacrários e esquecido, o bom Jesus que continua desejando nossa visita e pede um gesto de amor da humanidade. Senhor do Santíssimo Sacramento, aumenta a minha fé. Senhor da misericórdia, faz-me misericordioso. Senhor da verdade, guia meus passos pelo caminho do bem. Senhor do Santíssimo Sacramento, faz com que te ame cada vez mais. Este milagre nos recorda o propósito final de Cristo, ao vir ao mundo como nos ensina a Escritura. Assim também Cristo foi oferecido uma única vez para levar os pecados de muitos. E aparecerá pela segunda vez sem relação com o pecado para salvar os que o esperam. Hebreus 9, 28. Além dos prodígios visíveis que realizou em seu ministério terreno, sua maior obra foi entregar sua vida pela nossa redenção e prometer seu glorioso retorno para trazer a salvação definitiva àqueles que confiam nele. Naquele dia, uma imensa multidão rodeava Jesus. Milhares de pessoas o seguiram por horas ouvindo sua palavra e sendo testemunhas de seus milagres. Não se importaram com o tempo ou a falta de alimento, pois sua presença era um refúgio, uma fonte inesgotável de esperança. Mas a tarde avançava e a fome começava a se fazer sentir. Seus discípulos, preocupados, se perguntavam como alimentar tanta gente, pois só tinham 5 pães e 2 peixes. Aos olhos humanos, isso era risível e insuficiente diante da magnitude da necessidade. Jesus, no entanto, sabia que o poder de Deus não tem limites. Tomou aqueles humildes alimentos, os levantou em ação de graças e os abençoou. Nesse instante, a escassez se transformou em abundância. Os discípulos começaram a repartir, e para surpresa de todos, ninguém ficou sem comer. Mas ainda depois que todos foram saciados, sobraram 12 cestos cheios, um testemunho vivo de que em Deus nunca há falta, apenas plenitude. Esse prodígio é um reflexo da missão salvadora de Cristo. Assim como multiplicou o pão para alimentar a multidão, ele também se ofereceu uma única vez pela salvação da humanidade. Seu sacrifício na cruz foi o ato supremo de entrega, e sua promessa de voltar nos assegura que a história da redenção ainda não terminou. O mesmo Jesus que proveu alimento no deserto voltará para saciar definitivamente a fome da alma e dar àqueles que o aguardam a plenitude da vida eterna. Além disso, este milagre nos ensina que a fé e a confiança em Deus nos levam a receber mais do que imaginamos. Muitas vezes nos sentimos limitados,
achamos que o que temos é muito pouco para oferecer, que nossas forças são insuficientes. Mas Hebreus 9:28 nos lembra que Cristo já fez o sacrifício perfeito por nós e que voltará para completar sua obra. Se confiarmos em seu plano, o pouco que temos se transformará em abundância, o pequeno se tornará grande e nossas fraquezas serão cobertas por sua graça infinita. Também é um convite para viver com generosidade. A criança que ofereceu seus pães e peixes poderia tê-los guardado apenas para si, mas decidiu entregá-los sem medo de ficar sem nada. E nesse ato de desprendimento, Jesus operou um milagre que até hoje nos ensina. Assim também, sempre que damos com amor e sem reservas, Deus multiplica o que oferecemos e o transforma em bênção para muitos. Este milagre é um sinal da fidelidade de Deus e da certeza de sua promessa. Jesus veio uma vez para nos resgatar e voltará para nos levar à sua glória. Enquanto isso, Ele nos convida a confiar em sua provisão, a viver com fé e a esperar seu retorno, com a certeza de que Ele nunca nos deixa sem resposta. Em seu amor encontramos tudo o que precisamos e em seu retorno encontraremos a plenitude de sua salvação. Senhor Jesus, ofereço o pouco que tenho, meu tempo, meus talentos e meu esforço, sabendo que em suas mãos tudo se multiplica. Ajuda-me a confiar em sua providência, a não temer quando meus recursos parecerem escassos e a lembrar sempre que tu és quem provê com generosidade. Ensina-me a ser como aquela criança que deu o que tinha com fé e a compartilhar com os outros, confiando que em teu amor nunca nos faltará nada. Amém. Este milagre nos lembra que, graças ao sacrifício de Cristo, temos livre acesso à presença de Deus, como nos ensina a Escritura. Assim, irmãos, tendo liberdade para entrar no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu através do véu, isto é, de sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com coração sincero, em plena certeza de fé, purificados os corações de má consciência e lavados os corpos com água pura. Hebreus 10, 19, 22. Neste trecho vemos como a obra de Cristo transcende o material e nos convida a confiar plenamente em sua graça, aproximando-nos de Deus com fé e segurança. Naquele dia, uma imensa multidão se reunia ao redor de Jesus. Haviam percorrido longas distâncias, levados pelo desejo de ouvir sua palavra e ser testemunhas de seus milagres. Seus corações ansiavam por algo mais do que o simples alimento diário. Eles buscavam esperança, buscavam sentido, buscavam a Deus. No entanto, ao cair da tarde, a necessidade física se fez evidente. Não havia provisões suficientes para alimentar todos, e os discípulos, cheios de preocupação, lhe disseram que só tinham 5 pães e 2 peixes. A partir de uma visão humana, isso não era nada diante de milhares de pessoas. Mas Jesus, que viera para nos abrir o caminho para a plenitude de Deus, sabia que no reino não há escassez. Tomou aqueles humildes alimentos, ergueu,
seu olhar ao céu em ação de graças e os abençoou. Nesse instante, o limitado se tornou abundante e a multidão foi saciada até a última pessoa. Não só comeram até ficarem satisfeitos, mas ainda sobraram 12 cestos cheios, como um testemunho do poder inesgotável de Deus. Este milagre nos ensina que, assim como Jesus alimentou fisicamente a multidão, ele também nos abre o acesso ao alimento espiritual eterno. Antes apenas os sumos sacerdotes podiam entrar no lugar santíssimo e o povo ficava afastado da presença de Deus. Mas Hebreus 10, 19 e 22 revela que Cristo quebrou essa barreira. Com seu sangue, ele nos deu entrada direta à graça divina, permitindo-nos nos aproximar do Pai com confiança sem medo ou culpa. Além disso, este prodígio é um convite para viver com uma fé plena e sem reservas. Muitas vezes duvidamos da providência de Deus e tememos que o que temos não seja suficiente. Nos apegamos às nossas próprias forças, acreditando que devemos resolver tudo sozinhos. Mas Jesus nos mostra que quando colocamos em suas mãos o pouco que temos, Ele o transforma em bênção abundante. Não depende da quantidade que oferecemos, mas da disposição com a qual o fazemos. Isso também nos lembra que em Cristo não há impossíveis. Aqueles pães e peixes insignificantes aos olhos do mundo se tornaram o meio para um milagre que continua ressoando na história. Assim também nossas fraquezas e limitações podem se tornar instrumentos da glória de Deus se as entregarmos com fé. Jesus nos chama a confiar, a abandonar nossos medos e a nos aproximar dele com um coração sincero, seguros de que sua graça é suficiente para tudo. Este milagre é uma prova da nova aliança que Cristo estabeleceu conosco. Nos assegura que já não estamos distantes de Deus, mas podemos nos aproximar dele com plena confiança, sabendo que fomos purificados e que seu amor nos sustenta em todas as circunstâncias. Assim como a multidão foi alimentada com pão multiplicado, hoje somos chamados a nos nutrir do verdadeiro pão da vida e a viver com a certeza de que nele sempre encontraremos abundância, graça e salvação. Conceda-me a fé para depender sempre de seu cuidado amoroso. Nos céus e na terra seja para sempre louvado o coração amoroso de Jesus sacramentado. Louvemos e agradeçamos a cada instante e momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Bendito seja o Sacratíssimo Coração de Jesus no Santíssimo Sacramento. Este milagre nos lembra da essência da fé, como nos ensina a Escritura. É, pois, a fé a certeza do que se espera, a convicção do que não se vê. Hebreus 11, 1. Jesus nos chama a confiar além do visível, a crer na abundância divina, mesmo quando o que temos parece insuficiente. Naquele dia, milhares de pessoas rodeavam Jesus, desejosos de ouvir sua palavra e ver seus prodígios. Haviam caminhado longas distâncias, sem se preocupar com a fome ou o cansaço, porque sua presença era seu maior refúgio. Mas ao cair da tarde, a necessidade se tornou evidente. Não havia comida suficiente, e os discípulos inquietos disseram:
temos apenas 5 pães e 2 peixes. Na lógica humana, era impossível alimentar a todos. Mas Jesus, com a certeza da providência divina, tomou o pão e os peixes, os abençoou e os multiplicou. Os discípulos distribuíram e ninguém ficou sem comer. Não apenas saciaram a multidão, mas sobraram 12 cestos, testemunho de que em Deus nunca há escassez. Este milagre é um chamado para viver com a certeza da fé. A multidão não sabia como seria alimentada, os discípulos não viam solução. Mas Jesus nos ensina que a fé não se baseia no visível, mas no que se espera com confiança. Hebreus 11:1 nos lembra que a fé não é um sentimento, mas a certeza de que Deus proverá mesmo quando nossos recursos parecem mínimos. Frequentemente acreditamos que o que temos não é suficiente. Nos sentimos fracos com talentos limitados e recursos escassos. Nos perguntamos se nossa contribuição realmente importa. Mas Jesus mostra que nas mãos de Deus, o pouco se torna abundância. Não importa quanto oferecemos, mas a confiança com que fazemos isso. Além disso, este milagre nos lembra que a provisão de Deus é tanto material quanto espiritual. Assim como saciou a fome da multidão com pão multiplicado, Ele nos oferece o pão da vida que fortalece nossa fé. Confiar nele é viver o que nos diz Hebreus 11:1. Crer em sua obra mesmo quando não a entendemos. Este milagre nos convida a confiar plenamente no Senhor e a dar sem medo com a certeza de que Ele multiplicará. A fé real espera com certeza e age com convicção. Em Cristo o pequeno se torna grande, o ordinário se torna milagre e o impossível se torna testemunho de sua providência. Coração de Jesus, em ti confio. Coração de Jesus ardente de amor por nós, inflama nosso coração em teu amor. Senhor, acende em mim o desejo de te receber com frequência na Eucaristia, para que eu seja transformado em teu amor e minha vida seja testemunho de tua graça. Coração de Jesus converte os pobres pecadores. Coração de Jesus inflamado em nosso amor, inflama nosso coração em teu amor. Coração de Jesus que te ame e faça-te amar. Coração divino de Jesus, converte os pecadores, salva os moribundos, liberta as almas santas do purgatório. Coração eucarístico de Jesus, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade. Coração sacratíssimo de Jesus, tem misericórdia de nós. Doce coração de Jesus, sê meu amor. Doce coração de Jesus, tem piedade de nós e de nossos irmãos errantes. Doce coração de meu Jesus, faz que te ame sempre mais e mais. Glória, amor e gratidão ao Sagrado Coração de Jesus. Ó coração de amor, eu ponho toda a minha confiança em ti, porque tudo temo de minha fraqueza, mas tudo espero de tua bondade. Sacratíssimo Coração de Jesus, tem misericórdia de nós. Sagrado Coração de Jesus, confortado em tua agonia por um anjo, conforta em nossa agonia. Sagrado Coração de Jesus, creio em teu amor por mim. Sagrado Coração de Jesus, protege nossas famílias. Sagrado Coração de Jesus, sê conhecido, sê amado,
ser imitado. Sagrado coração de Jesus, venha a nós teu reino. Sagrado coração de Jesus, eu me dou a ti por Maria. Seja amado em todos os lugares o Sagrado Coração de Jesus. Tudo por ti, coração sacratíssimo de Jesus. Coração dulcíssimo de Maria, prepara-lhes um caminho seguro. Doce coração de Maria, sê a salvação da minha alma. Doce coração de Maria, sê minha salvação. Ó Deus, que neste sacramento admirável nos deixaste o memorial de teu sofrimento, concede-nos venerar de tal modo os mistérios de teu corpo e de teu sangue, que experimentemos continuamente em nós os frutos de tua redenção. Tu que vives e reinas pelos séculos dos séculos. Amém. Nos céus e na terra seja para sempre louvado o coração amoroso de Jesus sacramentado. Louvado seja o Santíssimo Sacramento do altar nos céus, na terra e em todo lugar. Senhor Jesus, me apresento diante de ti como sou. Te peço perdão pelos meus pecados, me arrependo deles por tua bondade. Perdoa-me. Em teu nome perdoo a todos os que me ofenderam. Renuncio a Satanás, aos espíritos malignos e a todas as suas obras. Me entrego completamente a ti com todo o meu ser. Senhor Jesus, agora e sempre te convido a entrar em minha vida. Te aceito como meu Senhor, Deus e Salvador. Este milagre nos lembra que nosso olhar deve estar voltado para Cristo, como nos ensina a Escritura, colocando os olhos em Jesus, o autor e consumador da fé, que pelo prazer que tinha diante de si, sofreu a cruz, desprezando a vergonha, e se assentou à direita do trono de Deus. Hebreus 12, 2. Ele nos mostra que a fé não se baseia no visível, mas na confiança total na providência divina. Nesse dia, uma multidão seguia Jesus, cativada por sua palavra e seus milagres. Não pensavam na fome ou no tempo, pois sua presença era sua maior necessidade. Mas ao cair da tarde, a escassez de alimento preocupou os discípulos. Só tinham 5 pães e 2 peixes, insuficientes diante de tanta gente. Para eles, a situação não tinha solução. Jesus, sem hesitar, tomou o pão e os peixes, os abençoou e os multiplicou. Todos comeram até se satisfazerem, e ainda sobraram 12 cestos cheios. O que parecia insignificante se tornou um milagre de superabundância. Este prodígio nos ensina a fixar nossos olhos em Cristo, o autor e consumador da fé. Os discípulos viam a escassez, mas Jesus via a provisão do Pai. Hebreus 12, 2 nos lembra que a verdadeira fé não se baseia em nossas forças, mas em confiar naquele que já venceu. Frequentemente acreditamos que o que temos não é suficiente. Nos sentimos fracos e sem recursos, perguntando se nossas pequenas ações realmente importam. Mas Jesus nos mostra que quando colocamos o pouco que temos em suas mãos, Ele o multiplica e o transforma em bênção. Este milagre também nos fala do alimento espiritual. Assim como Jesus saciou a fome da multidão, Ele é o verdadeiro pão da vida que fortalece nossa alma. Seu sacrifício na cruz nos abriu o caminho para a plenitude e sua ressurreição nos assegura a vitória.
A mensagem é clara, nosso olhar deve estar em Jesus. Se confiarmos, nele o pequeno se torna grande, o escasso se multiplica e o impossível se torna testemunho de sua glória. Não ponhamos nossos olhos nas dificuldades, mas naquele que já venceu e nos guia com amor para a plenitude da vida eterna. Amém. Bendito seja Deus, bendito seja seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja seu sacratíssimo coração. Bendita seja sua preciosíssima sangue. Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Consolador. Bendita seja a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja sua santa e imaculada Conceição. Bendita seja sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus em seus anjos e em seus santos. Amém. Para que estes 5 minutos com Jesus sacramentado cheguem a mais irmãos e toquem seus corações. Te convido a dar curtir, deixar um comentário que pode ser uma oração de louvor, de ação de graças ou uma petição. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar e ativar o sininho para receber notificações. Juntos oremos nestes próximos 5 minutos com Jesus sacramentado. Obrigado.